Então, a gente vai trabalhar hoje com o conceito de integral dupla, algumas propriedades e como é que se calcula a integral dupla. As propriedades no sentido de calcular. E, de modo geral, o que eu faço com integral dupla, né? Para que eu trabalho com integração dupla, tá? Vamos lá. Bom, a motivação para a gente definir uma integral dupla é calcular o volume de um sólido, cuja base é um retângulo, e ela é coberta por parte de um gráfico de uma função positiva. Então, você imagina, você tem um retângulo no chão, aí você sobe verticalmente aqui para o retângulo, e essa parte aqui pode não ser reta, de repente é uma cobertura assim, ó. Tá? Imagina que é uma coberturazinha meio deformada. Então, a motivação para definir, né, não para calcular, mas para definir a integral é através como que eu faria para calcular esse volume aqui desse sólido, cuja base é um retângulo. Tá? Um desenho bem melhor, né? Seria para mostrar com o desenho. Então, eu tenho uma função de duas variáveis. Eu vou determinar que ela seja maior ou igual a zero, dentro de um retângulo R. Dentro de um retângulo R, basta ela cobrir o retângulo, então ela tem que ser contínua. O que é um retângulo R? Seria uma coisa assim, ó, por exemplo. Quando eu falo que é de x variando de A até B e y variando de C até D, é porque o x tem uma variação aqui, por exemplo, de 1 até 5, e o y tem uma variação aqui de 1 até 3. Não precisa ser a mesma variação. E aí, quando você pensa no retângulo, você está fazendo esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo que tem dentro desse intervalo. O x variando de A até B e o y variando de C até D. Certo? Como que ficaria uma situação mais bonitinha, né, dessa retângulo? Ficaria uma coisa assim. A minha função é positiva para todo ponto no retângulo. Então, para todo ponto que eu pego, eu consigo determinar a altura da cobertura aqui em cima. Teria o valor, então, num ponto aqui, x0, y0. O valor da função me dá a altura que eu preciso calcular para determinar a função, que seria o f de x0, y0. Então, imagina que eu queira calcular esse volume, né? Esse volume é assim, ó. Se eu chegar aqui, por exemplo, pegar o ponto mais baixo e passar a faca, imagina que é um queijo, uma peça de queijo mussarela, né? E eu passo a faca nele aqui, ó, e deixo como se fosse um paralelogramo. Então, o volume disso aqui seria a área da base vezes a altura. Certo? Se eu tirar essa parte deformada de cima, eu consigo um valor aproximado para o volume, que é a área da base vezes a altura. Certo? Então, a ideia é fazer isso. Fazer essa aproximação e fazer com que essa aproximação seja cada vez melhor, no sentido de realmente dar a área desse retângulo. Dar a área dessa região, né? Não do retângulo, mas dar a área desse sólido. A área não, desculpa, o volume. Então, dar o volume de sólido. A ideia é pensar nisso, quer dizer, se em cima, no lugar de tortinho, fosse reto, fosse plano, né? Eu teria um prisma e o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então, a gente vai pensar nisso para tentar determinar o volume aí inicial. Então, a gente fala que é motivação porque, né, a gente vai partir desse princípio. Então, como é que eu calculo esse volume exato? Se eu fizer a área da base vezes a altura, considerando esse ponto mais baixo aqui, ó, como sendo a altura, esse ponto mais baixo como sendo a altura, isso aqui vai ser o volume aproximado. E pode ser uma aproximação muito ruim, porque eu estou tirando um pedação aqui de cima, estou jogando fora um pedação de queijo. Eu quero determinar qual que é o volume exato. Vamos tentar buscar aqui o volume exato. A princípio, a gente vai fazer aí por aproximação, para depois chegar ao volume exato. Certo? Se a gente parar para pensar, essa condição era a condição de calcular a integral simples, né? E a gente fazia assim, eu pego uma funçãozinha lá,
Eu não queria não, mas vocês chegaram a ver integral no semestre passado? Sim. Tá. Então, vocês devem ter visto a integral definida de uma coisa assim. Você pega um intervalo AB, uma função que está por cima desse intervalo, imagina uma função assim. Isso aqui é parte do gráfico de uma função y igual a f de x. E aí você fez o quê? Você pensou nisso, quer dizer, se você cortasse aqui e pegasse um retângulo, você calcularia a área aproximada. O que ela fez? Ela foi pegando retângulos pequenos, né? Ó, você pega um retângulo aqui, a curva que está aqui em cima pode ser praticamente horizontal. Então você pega esse retângulo, soma com a área do retângulo do lado, soma com a área do retângulo do lado. Aí quando você faz isso para um retângulo de base bem pequenininho, essa soma passa a ser uma integração. Na verdade, a integral, a gente pode definir assim, ó. A integral é uma soma, quando você soma uma coisa discreta é o que é de um em um, né? Quando eu somo uma coisa discreta, eu faço aquele símbolo de somatório. Então, se eu estou fazendo uma soma discreta, eu vou usar o somatório. Isso aqui é para soma de elementos discretos, né? Estou fazendo uma soma discreta. O que é uma soma discreta? É uma soma de, como a gente está fazendo aqui, das áreas de cada um desses retângulos. Quando eu pego a base desse retângulo e diminuo ela a ponto de que dentro da base cabe só um ponto, eu deixo de ter o retângulo, passa a ter um retângulo do lado do outro aqui, que fica bem coladinho, e aí eu deixo de ter uma soma discreta e passo a ter uma soma contínua. Quando a gente faz soma contínua, o símbolo não é mais somatório, o símbolo é de integral. Então essa é a ideia, transformar uma soma discreta numa soma contínua. Beleza? Para isso, a gente precisa fazer a partição do conjunto R. Eu tinha posto D, troquei para R, esqueci de trocar aqui. Ó. Eu tenho que pegar aquele retângulo da base, eu tenho que pegar esse retângulo da base, certo? E fazer uma partição desse retângulo. O que é uma partição? Já eu volto aqui. O que é uma partição de um conjunto? O que seria uma partição? É quando eu pego um conjunto, imagina aqui, eu tenho um conjunto todo deformado, e eu divido esse conjunto em pedaços que não têm autointerseção. Então eu pego aqui a parte A1, a parte A2, a parte A3, a parte A4 e a parte A5. Se essas partes não têm autointerseção, então, por exemplo, o A1 inter A2 dá vazio. Eles não têm parte em comum. O A1 não tem parte com A2, não tem parte com A3, não tem interseção com A4, nem com A5. 2 a 2 eles têm a interseção vazia. Então, o AI inter AJ é vazio sempre para todo IJ diferente. Certo? E se a união do A1 com A2, com A3, com A4 der toda a região R, eu digo que isso é uma partição. Quer ver só uma partição legal? Ó. Se eu pegar o conjunto dos números reais, por exemplo, que é o eixo real. Tá? Pega o conjunto dos eixos real. Aí o conjunto você pode dividir assim, ó, é 0, os reais negativos menos o zero, os reais positivos menos o zero. Quando eu faço isso, os reais, deixa eu chamar de A1, os reais negativos menos o zero, de A2, o conjunto formado pelo número zero, A2, e o A3, os reais positivos menos o zero, eles não têm interseção, eu estou tirando o zero dos negativos, estou tirando o zero dos positivos, negativo e positivo não tem valor em comum. Eles não têm interseção entre eles, e a hora que eu fizer A1 unido com A2 unido com A3, vai me dar todo R. Então, isso é uma partição, certo? Isso é uma partição. Tá? Se eu pensar, por exemplo, no conjunto dos números inteiros, ou naturais, né? Dos números inteiros, por exemplo, eu posso fazer uma partição assim, ó, em dois conjuntos. O A1 seria os números pares, o A2 seria os números ímpares, quem é par não é ímpar, quem é ímpar não é par, e a união dos dois dá todo o conjunto Z,
Então, esse A1, A2 seria uma partição do conjunto Z, tá? No plano, a gente pode imaginar uma coisa assim, ó. Eu pego o conjunto, o intervalo AB, que é o intervalo do X, e divido ele em quantas partes eu quiser. Necessariamente, não precisaria ser do mesmo tamanho, mas aqui eu peguei todas do mesmo tamanho, tá? Vou chamar aqui de delta xi, né? O delta xi menos delta xi menos 1. Por exemplo, aqui seria o delta x1. Não, x2, desculpa, x2. Que é o x2 menos x1. Aí esse primeiro pedaço aqui seria o delta x1, que é o x1 menos x0. O A é x0. Aí do x2 até x3 eu teria o delta x3 e assim por diante. Então aqui eu tenho uma partição do conjunto do intervalo AB e faço uma partição aqui do intervalo CD. Vou chamar aqui de delta xj. Aqui eu também tenho os deltas aqui no y, delta yj. E aí eu pego um ponto, que é, vou chamar de asterisco, que é um ponto qualquer no retângulo RIJ. O que é o retângulo RJ? Ó, quando eu pego essa primeira divisão do x com a primeira divisão do y, eu estou no retângulo R, 1 para o x, 1 para o y. Aqui vai ser o R, 2 para o x, 1 para o y. Aqui vai ser o R, 1 para o x, 2 para o y. Então, ó, primeira divisão do y, segunda divisão do y, terceira divisão do y, quarta divisão do y e assim por diante. Então, eu tenho aqui as divisões. E aqui do x a mesma coisa. Então, eu vou ter cada um desses retângulos aqui, vai ser um retângulo RJ, onde o I é a posição do x e o J vai me dar a divisão do Y. Então, aqui eu tenho, ó, delta XI, e nesse caso aqui eu tenho o delta YJ. Aqui, não necessariamente eu precisaria usar os dois índices, tá? Porque é um x o I do x e o j do y. Correto aqui seria isso, né? O asterisco xi seria um ponto aqui. A gente põe xij porque eu já usei xi aqui, né? Então, para dizer que está no retângulo ij, eu ponho xij, yij. Tá? Eu ponho dois índices porque a gente está dentro do retângulo. Então, para não confundir com os pontos aqui da divisão. Beleza. Eu uso estrela e por isso. Então, aqui eu poderia até escrever assim, ó. O estrela é porque está dentro do retângulo. Nesse intervalo, delta x1, delta xi. E o yj está dentro do intervalo, delta yj. Tá? Eu ponho estrela porque não é o extremo do intervalo, está no meio do intervalo. E aí, para cada ponto, para cada retângulo desse, eu pego um ponto lá no meio, que não precisa ser o ponto central, tá vendo? Pode ser qualquer ponto no meio. Isso é uma partição e eu escolho os pontos aqui no meio, tá? E aí, fazendo essa partição, escolhendo os pontos no meio, a gente consegue, juntando com aquela figurinha da cobertura, eu consigo fazer isso, ó. Pego o retângulo RJ com aquele ponto no meio e calculo a imagem daquele ponto no gráfico da função. E aí, no lugar de pegar o gráfico da função que é torto, para esse retângulo vai subir um prisma aqui, uma coluna, e para essa coluna, no lugar de pegar aqui a cobertura deformada, eu pego uma cobertura reta com essa altura, que vai ser para mim o valor da função, vai ser o HIJ, que vai ser o valor da função no ponto dentro do retângulo. A imagem desse ponto, pela função, vai me dar a altura dessa base reta paralela ao retângulo de baixo. Então, eu faço isso aqui, ó. Mas esse genérico aqui, eu vou fazer no primeiro retângulo. Então, eu venho nesse primeiro retângulo, escolho um ponto, subo esse ponto até no gráfico. Isso aqui seria o valor da função. Aí, aqui no gráfico, o que eu vou fazer aqui no gráfico? Eu vou pegar... Nossa, tá feio. Vou arrumar aqui que minha mão tá... As férias, tá destrenada. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai pegar esse retângulo, vai subir, ó, aqui, vai subir aqui na frente e vai subir aqui do lado. E a base a tampa que eu vou pegar aqui em cima é paralela à base e o valor dela vai ser o valor que é a altura do ponto
qualquer ponto que eu pegar no meio. Então, eu tenho um retângulo aqui, eu vou fazer isso aqui do lado, vou fazer do lado, vou fazer em todo mundo. Olha o que que vira, ó. No lugar daquela cobertura ficar uma cobertura bem lisinha e tal, vai ficar uma coisa assim, ó. Vou apagar aqui. Então, aquele do meio vai ficar uma coisa assim, e aí eu faço para todos, eu vou ter uma cobertura aqui. Então, como a intenção é calcular esse volume dessa superfície lisa, a hora que eu troco por um prisma aqui no meio, e aí eu faço para todos os retângulos a mesma coisa, eu crio essa situação. E aí eu vou somar. Então, eu vou somar esse volume 1, né? Esse volume do retângulo 2, 1. O volume do retângulo 1, 1. O volume do retângulo 2, 1. O retângulo da base, tá? O volume da base de retângulo 1, o volume da base de retângulo 3, 1, o volume da base do retângulo 4, 1 e assim por diante. Então, eu venho aqui, ó, somo 1, somo 2, somo a terceira fileira, somo a quarta fileira, somo a quinta fileira, até chegar na última. A hora que eu somar todo mundo, eu tenho um valor aproximado. O volume não vai ser exato, mas vai ser um volume aproximado. Seria a soma dos volumes IJ, certo? Como é IJ, eu tenho que somar todo mundo, não dá para fazer com somatório só. Então, eu escrevo um somatório para pegar a coluna do X e um somatório para pegar a direção do Y. Então, eu faço 2 somatórios do V e J. Olha lá, ó, que eu fiz, ó. O J variando de 1 até M, que é a quantidade de vezes que eu dividi o intervalo do Y, e o I variando de 1 até N. Então, aqui, ó, o volume 1 seria o volume desse primeiro retângulo da base retangular, desse primeiro retângulo, V11. Aí aqui seria o V21, seria o V31, seria o V41, seria o V51 e assim por diante. Nesse caso aqui, eu estou somando aqui, né? O V11 com o V12, com o V13, com o V14, com o V15. Caso aqui só 5. Aí aqui eu vou somar o V21, V22, V3, V21, V22, V23, V34, V24, V25. Aí eu vou somar esse, vou somar esse, vou somar esse, depois vou somar esse, o penúltimo e o último. Então eu vou somar todos os retângulos. Todos os volumes que eu tenho aqui. E todos esses volumes, como que é o volume, né? Como é que é esse volume IJ? Como é que vai ser esse volume? É um prisma. Então, esse volume vai ser a área da base, IJ, vezes a altura IJ. Cada um desses volumes vai ser uma expressãozinha assim. Só que essas expressões, elas dependem dos elementos da função. Então, aqui, ó, vamos voltar àquela figurinha. Eu fiz o volume do IJ, 2 somatórios, da área da base vezes a altura. A área da base é a área desse retângulo. Quem que é a área da base? Aqui, ó, essa base aqui, esse lado é esse lado aqui. É o delta xi. E esse lado é esse lado aqui, que é o delta yj. Então, a área do retângulo RJ é o delta xi vezes delta yj. A altura é o valor da função no ponto xi estrela, yj estrela, que é esse ponto aqui, é essa imagem. Eu não precisaria usar o IJ aqui, tá? Pode só ser o I e aqui pode ser só J. Seria o HIJ. Então, quando eu substituo esse RJ por delta X, delta Y, delta XI, delta YJ, e o H por F de XI, YJ, o volume fica assim. Ó, substituindo, o meu H é o F e a área é a variação do X pela variação do Y. Isso é a área. Então, eu vou ter essa soma, vai me dar isso aqui. Agora, isso não é o volume, é o volume aproximado. Como é que eu melhoro essa aproximação? Eu diminuo aqui a divisão em Y e em X cada vez mais. Então, no lugar de pegar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
No y, eu divido em 80. Então, cada um desse eu divido em 10. Imagina, cada um desse aqui eu estou dividindo em 10 para dar 80. No x, 1, 2, 3, 4, 5, eu divido em 50. Cada um desse aqui eu divido em 10. Então, no lugar de dar um retângulo, um prisma desse tamanho, vai dar um prisma bem pequenininho aqui, porque eu dividi em 10. Então, vai dar um prisma, um palitinho de fósforo. Mas mesmo assim ainda é aproximado, não vai ser aquela superfície lisa. Para aparecer aquela superfície lisa, a gente passa o limite quando as divisões aqui tendem a infinito, tanto na direção do y quanto na direção do x. Quando essas divisões, n para o x e n para o y, tende a infinito, tanto m quanto n tendendo a infinito, cada retângulo vai passar a ser basicamente, cada prisma vai passar a ser basicamente um segmento vertical, porque vai caber, tecnicamente vai caber só um ponto lá dentro daquela base. Então eu deixo de fazer uma soma quando esse limite existe, essa soma deixa de ser uma soma discreta e passa, isso aqui é uma soma discreta. Certo? Eu estou usando aí o somatório, então é uma soma discreta. Mas quando esse limite existe, esse limite deixa de ser uma soma discreta e passa a ser uma soma contínua. Então, quando esse limite existe, se esse limite existe, e se a função não tiver nenhum buraco aqui na cobertura, ela vai existir sempre, eu deixo de ter o aproximado e passo a ter exatamente o volume que está ali em cima. Certo? É assim que a gente faz. E esse limite é chamado de integral dupla dessa função para dentro da região aqui que delimita a base do retângulo R. Então, esse limite passa a ser esse volume exato dessa região. Por quê? Porque eu troquei. Eu não estou mais pensando no prisma de base. A base, para mim, é infinitésima. Então, é como se eu chegasse aqui e colocasse, preenchesse todos os segmentos verticais com uma linha de... pendurasse para cada ponto aqui da cobertura, pendurasse uma linha até cobrir toda essa região. E aí eu estou calculando o volume dessa região de modo contínuo. E esse modo contínuo é o que a gente chama de integral. Então, quando esse limite existe, se esse limite existe, eu troco essa somatória pela integral sobre a região R do f de x y dA. Esse dA é chamado de diferencial de área, e aí ele passa a ser, o ΔX passa a ser dx, e o ΔY passa a ser dy, que é o diferencial de área para a região R. Tá? Então, isso é uma integral dupla, quer dizer, essa soma que era uma soma discreta, se o limite existe, passa a ser uma soma contínua. Então, quando eu faço essa integral, eu tenho uma soma contínua. Isso, moçada, é a motivação, né? Não é a motivação, mas é a motivação para a gente chegar na definição de integral dupla, tá? Pensando no volume. Ah, então, Pimenta, toda hora que eu calculo volume, toda hora que eu calculo uma integral dupla, eu estou calculando volume? Não. A gente vai ver que na integração depende do que a função representa. O que a função representa, a hora que você integra, você vai estar aplicando aí por exemplo, se a função representa... Porque o que a função representava aqui? A altura. Se a função representa a altura, então a integral é o volume que cobre uma região. Mas se a função representa, por exemplo, a densidade, a integral dupla vai ser a massa. Se a função representa a densidade para cada ponto do sólido, a integral dupla vai ser a massa.
Se a integral representa a densidade de carga, por exemplo, de uma chapa ou de um sólido, a integral dupla vai me dar a corrente desse elemento, né? Porque quando você integra a densidade de carga, você tem a corrente. Então, na integração, não é igual à derivação. A derivação sempre é a taxa de variação instantânea. A integral, não. A integral, ela depende do quê? Ela depende do que a função representa. Dependendo do que a função representa, na hora que você integra, você tem uma aplicação diferente. E aí a gente vai ver algumas aplicações na hora que a gente aprender a calcular a integral dupla. Tá? A mais comum, né, principalmente porque é a motivação, é calcular volume de regiões de sólidos, né, onde a cobertura é positiva. Tá? Pimentel, você está falando que integral dupla não pode dar negativa? Não, pode. É o que eu falei, depende da aplicação. Nesse caso, como volume, ela não vai dar negativa, mas ela pode, se eu pegar um exercício genérico, um exercício para a gente calcular uma integral dupla, ela pode ser que dê negativo. Se a função tiver uma parte negativa, o valor da integral pode ser negativo. Tá? A motivação é essa. Tá, Pimenta, se a motivação é essa, como é que eu faço para calcular? Então, a gente vai calcular, num primeiro momento, para a região retangular. Então, a gente vai calcular usando o teorema de Fubini, que é o teorema que diz que as integrais são de forma iterada. Né? Não é interada, não, é sem o n mesmo. Iterada. O que é uma integração iterada? É uma integração que você pode primeiro fazer uma integral em relação a y, depois fazer a integral em relação a x, ou o contrário. Primeiro faz integral em relação a x, depois faz a integral em relação a y. Tá? E aí lembra, se eu estou integrando em relação a x, o que tem y é constante. Eu encaro como se fosse uma constante. Se eu estou integrando em relação a y, o que tem x é constante. Tá? E aí, para o retângulo, o teorema de Fubini diz, a integral dupla sobre a região R, elas são iguais. Eu tanto posso fazer em relação a x, depois em relação a y, ou eu posso fazer em relação a y, depois em relação a x. Então, se vocês viram a integral de uma variável, o que a gente vai fazer agora? Você vai integrar em relação a uma variável só. Então, a integral de x continua sendo x ao quadrado sobre 2. A integral de x ao cubo continua sendo x à quarta sobre 4. O que muda é que hora você vai fazer isso em x e depois você vai fazer isso em y no mesmo exercício. Você não vai ter só uma variável, você tem agora duas variáveis. Certo?